O dinheiro no tratamento, na minha concepção, é um diagnóstico de como o analisando se posiciona. O dinheiro como algo fálico, no sentido de poder, e evidentemente é um poder, como ele maneja esse dinheiro na relação com o analista, e principalmente o quanto do dinheiro pago representa o valor que ele dá para uma análise. Por vezes, um reajuste no valor, para além dos índices de inflação, etc., tem muito mais a ver de uma mudança de posição da pessoa frente à vida, um outro momento, e a análise ajudou para que isso acontecesse. É justo que esse valor possa ser reajustado para cima, mas às vezes o valor pode ser reajustado para baixo também. Por quê? O dinheiro tem que fazer o paciente pensar, e o paciente não quer pensar. Vou dar 3 exemplos. A Françoise Doutor, uma psicanalista que eu gosto muito, francesa, uma vez abre a porta e ela reconhece a pessoa, um milionário francês, todo mundo conhece. E ela falou, que valor que eu cobro para esse sujeito? Ela cobrou 13 centavos de franco. Aí ele, mas quanto? 13 centavos. Eu quero em dinheiro. Mas eu vou ter que ir no caixa eletrônico, eu vou ter que conseguir moedas. É isso aí. E ele reclamava toda a sessão que era uma luta para ele conseguir. Ela falou, eu quero que você consiga o dinheiro, porque senão ele pagaria alguém para fazer. Esse sujeito reclamava muito, porque ele tinha que, enfim, fazer um determinado esforço para conseguir os 13 centavos. Certa vez o Lacan foi procurado por um sheik árabe, algo do tipo assim, alguém milionário que não era francês, e falou, doutor Lacan, eu vou vir do meu país para fazer análise com o senhor. Não se preocupa com o dinheiro. Aí o Lacan falou, não, eu não tenho horário. Não, mas eu pago para o senhor, eu pago quanto for. Aí o Lacan falou, tá legal. Vou dar aqui o meu endereço, me pega à noite, hoje, vamos jantar. Aí o sujeito para lá com a limusine dele, o Lacan entra, e eles vão no restaurante mais caro de Paris. E o Lacan ia pedindo pratos e dava uma garfada. Pedia uma bebida caríssima e dava um gole. Outra, por favor. A conta deu um valor absurdo. E o Lacan pede a nota fiscal. Por favor, vê a nota fiscal. Evidentemente, o interessado paga, valor absurdo. E ele leva o Lacan para casa e o Lacan diz, amanhã esteja lá 8 horas. Mas nós não combinamos o valor da sessão. Aí o Lacan entrega a nota fiscal. É esse o valor. Certa vez, eu atendi um rapaz e ele era comprador. E ele me disse, eu gosto de ser comprador porque eu espremo os vendedores. Se é 1,50 eu faço até o cara fazer 1,40, eu adoro ver o sofrimento deles. No final da sessão ele me pergunta quanto é, eu digo, semana que vem a gente vê. Semana que vem ele vem e fala de outras coisas. Bom, vamos acertar o valor. Semana que vem a gente trata disso. E assim vai sucessivamente, eu seguro ele umas 6 ou 7 sessões. Falo, mas não vamos falar nunca do dinheiro? Eu falei, vamos. Eu falei um valor alto para ele. Falei, meu valor é tanto por sessão. Não, mas eu vi no sindicato, no conselho dos psicólogos, eu já vi o valor. Falei, não, mas aqui você está tratando com um psicanalista. Não, mas o convênio, ele paga para o médico tanto, e aí tem o retorno, então é metade. Eu pensei em te pagar tanto. Falei, aqui não é um convênio médico. Você me deve tanto, 8 sessões, deu um valor bem elevado. Esse sujeito ficou muito incomodado e foi embora, batendo porta. Na outra semana ele chegou mais ou menos 1h30 antes e ficou na sala de espera, fazendo um barulho, parecia um animal enjaulado, né? E ele entra e diz, o que você fez comigo, né? Eu falei, te cobrei o valor das sessões. Ele falou, não, eu fiquei pensando muito. Você quer me demonstrar que é isso que eu faço com as pessoas? Eu falei, bom, então valeu as 8 sessões. Esse rapaz nunca mais voltou, me encaminhou muita gente, muito interessante. Nessas 8 sessões ele sabe o que ele faz com o outro, né? Aí o outro fez com ele, isso fez pensar muito. Eu não sei o que aconteceu na relação dele com o dinheiro. Você está me perguntando o dinheiro no início do tratamento.
como que o analista poderia proceder para que, enfim, para que a análise tivesse sucesso, evidentemente, que o dinheiro não fosse impeditivo. Eu acho que cada caso é um caso, não dá para generalizar na resposta. Eu acho que em certos casos eu sou bem rígido. Por exemplo, o sujeito esqueceu o dinheiro. Um exemplo. Para alguns pacientes eu digo, vai lá no banco retirar, abre a porta e põe debaixo do rádio. Em outros eu digo, semana que vem você me paga. Não tem problema. Mudanças na vida, desemprego ou enfim alguma tragédia, e o sujeito fica de fato limitado, negocio sem o menor problema. Quando o sujeito, por exemplo, no início do tratamento, eu percebo que ele não quer pagar, eu sempre pergunto, que valor que você tem em mente? Isso já revela muito de como a pessoa pensa. Eu tento, dentro do possível, captar a relação do sujeito com o dinheiro e a relação dele comigo intermediada pelo dinheiro. Tem certos casos que não vale a pena forçar muito, é deixar a coisa acontecer. Porque o sujeito dá tanta importância para aquilo que você não pode ser cúmplice dessa importância. É um excesso de libido nessa questão. E tem indivíduos também que não têm o que o Freud chama de uma questão anal com o dinheiro, né, de retenção. Uma relação tranquila. Eu acho interessante no dinheiro, do pagamento ao analista, porque diz muito de uma gratidão. A Melanie Klein tem um livro chamado Inveja e Gratidão, que para mim o título é sensacional. O quanto de gratidão que você tem dentro de você e que você estabelece na relação com o outro diz muito de como você funciona. É óbvio que você vai repetir com o analista, né? Você me pergunta se o sujeito não está disponível para pagar, não está disponível para se tratar. Eu acho que tem fundamento a sua pergunta. Eu acho que um excesso de disponibilidade, na verdade, a pessoa, no fundo, ela não quer fazer. Vou dar um exemplo. O sujeito vem, já na primeira sessão disse eu forneço o recibo e ele quer receber o reembolso e o convênio dele paga a totalidade do valor. Esse sujeito não quer pagar, né? Eu posso simplesmente não dar o recibo, eu posso dar o recibo e depois de um tempo voltar nesse assunto, ou quando surgir, ou também eu posso surpreendê-lo e abaixar o valor da sessão, dizer, dinheiro não é tudo na vida, porque para ele é algo de outro mundo, né? Ou exigir algo além do pagamento, um manejo que via de regra gera coisas interessantes, algum outro tipo de produção. Isso mexe muito com as pessoas, porque as pessoas, por falicizar demais o dinheiro, acabam se empobrecendo, ficam limitadas a isso, né? Quando eu atendia crianças, eu fazia muito isso. Para além do pagamento da mãe, do dinheiro, um pagamento da criança. Isso tinha um efeito muito interessante. A psicanálise é para todos, tanto para quem senta atrás do divã, quanto para quem deita no divã, né? Eu acreditava, até um tempo atrás, que fosse de fato para todos. Hoje tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Porque eu acho que exige tanto de quem senta atrás do divã e de quem deita no divã, que eu creio que poucas pessoas de fato conseguem suportar essas duas posições. Existem questões políticas, existem questões econômicas e existem questões que eu acho que têm a ver com a maneira como o nosso país se estrutura. Determinados tipos de escolarização, por exemplo, impedem o sujeito de se aproximar de uma atividade mais intelectual. Não que ele não possa, mas a formação, em termos de escolarização, às vezes o impede ou o limita. O sujeito precisa avançar muito para conseguir pôr o desejo dele em prática. Alguns conseguem, mas não é o que eu tenho percebido. Eu estou mais pessimista nesse assunto. E, por outro lado, também quem tem, às vezes, uma facilidade ou econômica ou, evidentemente, intelectual, acadêmica, também não garante que o sujeito vai ser ou vai conseguir avançar na psicanálise, ser um bom analista, e nem necessariamente um bom analisando. Isso também não é uma garantia. Mas acho que são elementos que deveriam ser levados em consideração. O sujeito precisa sair de uma certa posição para ele conseguir psicanalizar e ser psicanalizado. Essa é uma pergunta que me toca, né? O que faz um analista conseguir avançar na psicanálise, né? Eu achava até pouco tempo atrás, isso é bem pessoal mesmo, que não era só esse índice que deveria ser levado em consideração, consultório cheio ou não. O sujeito pode ser um charlatão, pode ser um sedutor, pode ser um canalha e ter o consultório cheio. Mas é meio furado isso. Por quê? Dificilmente o sujeito que trabalha bem, honestamente, se dedica à sua análise, acolha de fato o outro, esteja de fato interessado nessa transformação que uma análise proporciona, que não tem uma relação visceral com um desejo só que o analista tem direito, que é fazer com que a análise ocorra,
é difícil esse sujeito não atender um número significativo de pessoas. É meio assim, esperado que isso ocorra. Agora, é interessante que esse índice não pode ser fetichizado, né, como uma carreira que a gente usa nas outras profissões. Eu estou bem na minha carreira. Eu preferiria usar o termo percurso. Mas, de novo, cada caso é um caso. O que eu percebo que tem em comum as pessoas que avançam no seu consultório, que avançam na sua prática, é poder se livrar das suas amarras, das suas inibições, poder inventar um próprio caminho, né, para além do pai, né, e fundamentalmente se autorizar a, inclusive, desfrutar do que a profissão tem de bom. As pessoas tendem a ter um lado masoquista intenso que a gente desconsidera, e às vezes não consegue nem usufruir, desfrutar do que a profissão tem de bom, né, da relação que o sujeito que é psicanalista tem com a psicanálise, né? Isso, todos os grandes autores têm uma relação intensa com a psicanálise. O psicanalista também precisa ter, ela não pode ser um bico, ela não pode ser extensão de uma profissão universitária, de um curso universitário, né? É de uma outra ordem. Quem consegue alcançar, quem consegue dar esse giro, eu tenho a sensação que a coisa acontece.